Bom dia, vamos dar início à nossa terceira aula de análise de sistemas de potência com o tema de fluxo de potência. Hoje a gente vai repassar um pouquinho do que a gente viu na última aula, que é a parte de fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson, para que a gente possa entrar nas equações, fazer os exercícios, a demonstração de como obter a formulação do problema, a questão da matriz jacobiana e os demais itens pertinentes à metodologia da solução de fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson. Lembrando ainda que no método fluxo de potência por Newton-Raphson, né, é a metodologia mais empregada aí, claro, nos softwares comerciais. Então, este formato, além de ele dar uma resposta mais rápida, com menor número de iterações, consequentemente, ele exige um pouquinho mais de esforço mental e um pouquinho menos de esforço computacional, né? Ou seja, menos iterações e menos operações que o computador tem que fazer. Então, ele é bastante rápido e robusto para aplicação em sistemas de grande porte. Então, vamos lá. Então, nossa etapa agora, então, é o método de Newton-Raphson para fluxo de potência. É nesse ponto que a gente está na disciplina. E a equação de potência para o método de Newton-Raphson é a mesma das equações pelo método de Gauss e o método de Gauss-Seidel, né? Então, o que difere, então? O método de Newton-Raphson é um método de solução de equações algébricas, também não lineares, porém, essas soluções, ele pressupõe de que as funções sejam do tipo contínuas, ou seja, elas têm que ter uma possibilidade de derivar a equação, ou seja, para que eu tenha uma derivada no sistema a ser resolvido, né, já que ele é não linear, ela tem que ser uma função contínua. Então, nesse caso das equações de fluxo de potência, todas elas são funções ditas do tipo contínua, tá? Aí a nossa equação básica de fluxo de potência, então, na sua forma conjugada, PI menos JQ igual a VI conjugado vezes o somatório para as N barras do produto das admitâncias pela tensão da barra interligada no sistema, né? Então, no método de Newton-Raphson, considera as equações básicas desdobradas nas formas de duas equações reais. Então, a gente vai desdobrar a equação na forma de P e Q. Isso quer dizer o seguinte, deixa eu marcar aqui, que a gente vai ter uma equação para P, né, e vai ter uma equação, deixa eu só aqui, para Q. Certo? Então, eu vou ter essas duas equações desmembradas aqui, né, nesse produto de tensão vezes admitância, no somatório, em duas equações, P e Q. Tá? Repare que o J, ele também vai de alguma forma ser eliminado por causa da igualdade. Então, é nesse formato que a gente vai desmembrar as equações. Bom, alguns detalhes do método de Newton-Raphson. Então, nas barras de cargas, né, a gente conhece sempre potência ativa e reativa. Por quê? Porque quando alguém vai submeter o pedido de ligamento de uma determinada carga, você tem que fornecer o projeto, né? E fornecendo o projeto quer dizer que você vai ter, então, que definir o quanto que você vai demandar de potência ativa e reativa da subestação, no caso, para nós representar depois na forma da barra, ou seja, do ponto de interligação. Ainda no método Newton-Raphson, uma vez conhecida a potência ativa e reativa, é necessário que a gente especifique, tá, as tensões, né, no caso das barras, né, de carga, considerando a magnitude e o ângulo de fase das tensões. Tá? Então isso vai ter um valor inicial de partida para que a gente possa chegar à conclusão final. Nas barras ou no sistema, na metodologia de Newton-Raphson, então a gente tem sempre 4 variáveis, né? Assim como é o sistema de potência. Potência ativa, reativa, tensão e ângulo. E na barra de carga, então, especificamos potência ativa e reativa. Já na barra de geração, assim como no método de Gauss e Gauss-Seidel, a gente vai especificar a magnitude da tensão e a potência ativa, no mesmo formato. Então, obviamente, isso vai formar um conjunto de equações que vão ser resolvidas. No método de Newton-Raphson, a gente normalmente resolve o sistema de duas formas, né? Ou seja, primeiro você determina todas as tensões e os ângulos, e por fim calcula para as barras de carga
perdão, para a barra de referência que falta a potência ativa e reativa, e para as barras de geração apenas a potência reativa, né? Então este é o formato de trabalho. Na barra de referência a gente especifica então a tensão e ângulo de fase, que geralmente o ângulo é igual a 0, né? No mesmo formato que a gente já viu nos demais métodos. Então vamos a um exemplo aqui de equações não lineares pelo método de Newton-Raphson, tá? Então repare o seguinte, se eu for fazer o equacionamento desdobrando as equações, né, baseado nessa impedância de linha, nessa admitância shunt, nessa potência especificada de carga, né, ativa e reativa, eu vou obter esse modelo de equações. Tá? Não se preocupem, neste primeiro momento realmente vocês não vão entender como é que a gente chegou nessa equação. Mas na sequência a gente vai abordar isso, a gente vai voltar para resolver esse sistema. Por quê? Porque o que a gente vai mostrar para vocês é que na solução do sistema de potência, você tem então uma equação do tipo não linear, pode ver então que ela é quadrática, então esse V está ao quadrado, né? São duas equações P e Q, então aqui a equação voltada à parte ativa e à parte reativa do sistema, e além de ela ser não linear, por ser quadrática, ela tem termos trigonométricos, olha só, cosseno e seno do ângulo, em ambos os casos. Então esse conjunto de situações mostra o grau de não linearidade da equação, né, que tem que ser resolvida, e essa solução, ela parte do seguinte princípio, né? Que você consegue fazer de alguma forma uma aproximação para uma função linear, e olha a dificuldade porque você tem funções trigonométricas envolvidas, então não basta, né? Como se fosse uma equação quadrática normal, eu encontrar apenas a reta tangente e ir encontrando as soluções. Eu tenho que de alguma forma eliminar as funções trigonométricas para poder fazer essa metodologia antes, né? E de alguma forma depois isso tem que ser contemplado, porque a função trigonométrica interfere no resultado do fluxo de potência, que neste caso aqui, que a gente está considerando, ó, ele vai da barra de geração para a barra de carga obrigatoriamente, né? É o óbvio do sistema elétrico de potência, mas essas são as equações a serem resolvidas. Então uma nova forma de abordar o problema com solução mais rápida. Tá? Então o que a gente quis mostrar? Não linear, está quadrática e na presença de funções trigonométricas. Bom, o que é o método de Newton-Raphson? Né? O método de Newton-Raphson, então, ele é um sistema que a gente vai trabalhar como solução de equações algébricas do tipo não lineares. Então, para a solução de equações algébricas n-dimensional, ou seja, de n dimensões, né, a gente pode calcular um conjunto de funções, que no nosso caso vai ser as funções f1 e f2. Por que f1 e f2? Que vai ser justamente as nossas funções. Por exemplo, aqui o f1 vai representar a nossa função em P, e o f2 vai representar a nossa função em Q. Tá? Então, essa correspondência que a gente tem aí do sistema. Tá? Então, o P vai representar, eu quero encontrar uma solução para a função f1 e o Q para a função f2. Né? Essa é a relação. E quem são as minhas variáveis x1 e x2? E por que eu estou abordando nesse formato primeiro? Porque o método de Newton-Raphson é um método que, de alguma forma, ele pode ser aplicado em outras situações. Então, as minhas variáveis de análise, né, x1 e x2, aqui num primeiro momento, vai ser o ângulo θ. Então, eu vou colocar aqui θ. Né? Eu vou colocar por cima aqui do slide, aqui, ó. Então, o ângulo θ, no caso nós vamos chamar de delta, perdão, pela nomenclatura da apostila. E vamos utilizar a tensão, que vai ser a nossa variável de análise. Então, esses dois elementos é que vão ser solucionados numa primeira etapa. Depois da primeira etapa de definido ângulo da barra, mais a tensão das barras, é que a gente, de fato, vai fazer o cálculo, então, da potência ativa e reativa para a barra de referência e a potência reativa para as barras de geração. Né? Então, repare que eu posso ter N equações, né, N equações para o sistema, e sendo que para cada barra do sistema eu tenho um conjunto de duas equações. Então, vamos lá. Para um sistema de 3 barras, né, excetuando-se, então, a barra de referência,
eu vou ter 4 equações. Eu vou ter as equações, digamos que a barra de referência seja a barra 1, eu vou ter as equações para a barra 2, então, como sendo F1 e F2, representando potência ativa e reativa, e para a barra 3, já que o nosso sistema é de 3 barras, também F1 e F2, representando potência ativa e reativa da barra 3. Né? Na sequência, nós vamos ter um exercício, então, que vai exemplificar esse caso. Tá? Ou seja, vai dizer como que a gente obtém essas respostas, né? Ou seja, como que eu determino as equações para a barra, né? Para as barras 2 e 3. Tá? E é muito mais simples demonstrar o método, né, aplicado ao exercício. Mas é importante a gente ver a formulação desse sistema. Tá? Então, na formulação dos sistemas variáveis de interesse x1 e x2, ele precisa, então, encontrar valores tais que esse valor seja igual a zero. Né? Ou seja, essas variáveis substituídas na função me proporcionam um equacionamento no qual a solução vai ser igual a zero. Ser igual a zero, né, como é que eu relaciono, então, essa questão do método de Newton, ser igual a zero, com o sistema de potência? A gente viu que no sistema elétrico de potência, a gente faz um somatório das injeções de corrente na barra. Né? Esse somatório das injeções de corrente, eu vou chamar aqui somatório de I, né? A soma algébrica das correntes que entram no nó vai ter que ser igual a zero. Esse somatório, assim como vai refletir no somatório de potência, é que a gente quer encontrar igual a zero. Então essa correspondência está relacionada a essa análise. E é por isso que o método de Newton-Raphson então é aplicado a sistemas elétricos de potência, porque ele tem essa relação. Ela tem essa identidade entre equacionamento matemático e a aplicação na modelagem do sistema elétrico como um todo. Né? Bom, esse método de Newton-Raphson, da forma como a gente vai trabalhar, ele é um método iterativo, ou seja, ele pressupõe aproximações. Né? As aproximações são aquelas que a gente pode fazer para que as nossas funções, como eu apresentei anteriormente, sejam igual a zero. Essas funções vão ser aproximações para o sistema não linear. E em medida que isso vai acontecendo iterativamente, ou seja, repetidamente, eu vou buscar então a minha resposta. E ser iterativo significa que eu vou encontrar valores iniciais para as variáveis x1 e x2. Né? Isso pressupõe também o seguinte, que a gente precisa ter uma ideia da solução do sistema. Né? Isso quer dizer o seguinte, então, não me interessa, não é conveniente para o sistema elétrico de potência ter uma tensão, digamos lá, de 70% da tensão original. Né? Ou seja, por exemplo, eu tenho um sistema de transmissão ou um sistema de distribuição, vamos considerar primeiro, por exemplo, a questão da transmissão, de 230 kV. Né? Eu não quero ter um sistema com a metade dessa tensão, ou seja, eu não quero ter 0,5 de tensão na barra do sistema, na minha subestação. Da mesma forma, se eu tiver um sistema de distribuição em 13.8 kV, eu não quero ter a metade dessa tensão lá no meu cliente. Então, vocês vão perceber o seguinte, que o sistema de equacionamento, por ele ser duas equações, né, e por ele ser do tipo não linear, normalmente de forma algébrica, se solucionar o sistema para apenas duas barras, ele dá um sistema de ordem 4, né, ou seja, é um sistema biquadrático. Se ele é um sistema biquadrático de ordem 4, significa que matematicamente eu tenho 4 soluções. Porém, verifica-se que apenas uma é aceitável do ponto de vista operacional do sistema elétrico de potência. Né? E claro, ser operacional significa ser viável do ponto de vista técnico e financeiro. Né? Então a solução do sistema, por ser duas equações biquadráticas, que é o que aparece aqui anteriormente, olha só, duas equações biquadráticas, no fechamento e no cálculo disso aqui vai me gerar uma equação de ordem 4, né? Ou seja, de quarto grau, um polinômio de ordem 4. Lógico, então, que vai me gerar 4 raízes para que eu tenha esse valor igual a zero. Se ele tem 4 raízes, significa que eu tenho 4 valores, né? Valores complexos e conjugados, quer dizer o seguinte, que eu tenho a parte real e mais a parte imaginária na solução do problema. E esses 4 valores, eles satisfazem o equacionamento do sistema, ou seja, ele encontra um valor no qual a função, né, que a gente está chamando aqui de F1 e F2, igual a zero.
Se ele tem esse valor igual a zero, ele satisfaz matematicamente. Mas satisfazer matematicamente não significa que você satisfez a solução do sistema para a sua aplicação, tá certo? Então, essa estimativa inicial tem que ser uma estimativa próxima da solução do sistema. Bom, aí a gente define, né, uma variação, ou seja, um vetor de correção, né, esse vetor de correção que corresponde aos valores possíveis para as n equações do sistema, a gente vai chamar então de ΔX1 da iteração corrente, ΔX2. Né? Esse ΔX1 e ΔX2, como a gente tem n equações, e na sequência a gente vai verificar, vai me gerar então n valores das duas variáveis para cada equação, tanto F1 quanto F2, para as n barras. Tá? Então essa é a análise do meu sistema que eu vou utilizar como vetor de correção, ou seja, a partir do momento que eu encontrar um erro, eu vou utilizar esse item para possibilitar ou incrementar, né? Possibilitar eu incrementar os valores na função e esses valores me direcionarem certamente para a solução. Então, as correções necessárias para a solução, eles partem dessa estimativa, x1 e x2. Então, substituindo isso nas equações que a gente tinha antes, né? Eu vou ter então que o meu f, a minha função 1 e a minha função 2, que representa p e q, como a gente falou anteriormente, esse valor corrigido vai ser a minha variável da estimativa inicial mais a correção. A variável da estimativa inicial mais a correção. Aqui, então, a variável da estimativa inicial do ângulo mais o ângulo corrigido, né? O valor de correção do ângulo, perdão. Aqui, o valor estimado da tensão inicial mais a correção da tensão. Isso para as duas funções do ponto de vista da potência ativa e reativa, que me permitem obter uma equação cujo resultado seja igual a zero. Então, essa é a metodologia do sistema de Newton-Raphson. Tá? Bom, expandindo essa função em série de Taylor, né? Expandir em série de Taylor e truncando, obviamente, a partir do primeiro termo, então eu vou ter só o elemento de primeira ordem, mais a constante, me permite ter um valor aproximadamente igual a zero. Se é aproximadamente igual a zero, eu vou obter um erro. E este erro é o que eu vou obter, eu vou aplicar, né, para fazer a correção. Então, o produto do erro pelo seu diferencial na função vai me dar o caminho ou a direção de busca, ou seja, como que eu vou chegar na solução aplicado à iteração K. É isso que representa essa questão. Então, a minha função mais o meu erro multiplicado pelo meu vetor de busca, ou seja, pela sensibilidade da variável em análise, vai me conduzir à solução. Tanto para a função da potência ativa, quanto para a função da potência reativa. Tá? Então, esse valor diferencial corrigido, para correção, perdão, vezes a direção de busca, né, que é a derivada da função, com um erro mínimo, a gente chama então de matriz jacobiana. Então repare que o meu sistema agora linearizado, ele passa a ser a soma da função mais o vetor de correção multiplicado pela minha direção de busca, de forma matricial. Então, a minha função dependente das variáveis x1 e x2 vai ser acrescentada pela direção de busca, que a gente chama de jacobiano, multiplicado pelo nosso erro encontrado pela aproximação, que é o nosso ΔX1 e ΔX2. Bom, a partir disso, então, eu vou encontrar num método iterativo, considerando um valor inicial para x1 e x2, né, mais o erro, vai me conduzir ao novo valor de x1. Esse novo valor de x1, a partir dessa condição de erro, eu vou buscar a partir da multiplicação da correção pela sua equação de busca, né? Ou seja, pela nossa derivada. Isso, na verdade, vai ser igual a menos o valor da função, porque antes ele estava igual a zero. Então, se a gente voltar aqui, ó, olha só o que eu tinha aqui, ó. Ou seja, essa parte do sistema, né? Ou seja, esse vetor das funções, passando para o outro lado estava positivo,
vai ficar negativo, ou seja, o produto da equação que me leva à condução do sistema multiplicado pelo seu erro, pelo seu conjunto de erros, vai ser igual ao valor negativo da função no ponto de análise, tá? Ou seja, para cada passo da minha iteração, que é o que representa K. Bom, tendo dito isso, né, então o método de Newton ele é um processo que é iterativo, ele se repete até um critério de convergência, ou seja, até um erro ser encontrado. Geralmente, então, a gente considera a norma, né, do resíduo, ou seja, o valor da função calculada na condição corrente, ou seja, na posição da iteração atual, se ela for igual a zero, então eu encontro o menor erro absoluto, consequentemente, então, eu tenho um critério de parada, um critério no qual me permite dizer que aquela é a solução verdadeira com uma determinada tolerância, que é o nosso epsilon lá do método de Gauss, conforme a gente viu nos outros métodos dos sistemas elétricos de potência. Bom, então aqui ele pede o seguinte, ó, no primeiro exercício. Resolver com auxílio do MATLAB ou do Scilab o equacionamento do exercício 6.1 que nos conduziu a essa equação, tá? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é como obter essa equação, né? Eu vou fazer aqui passo a passo essa análise, né, para que a gente possa chegar à solução, tá? Então eu vou voltar no nosso exercício, né? Bom, no algoritmo eu preciso do seguinte, então eu preciso calcular as funções F1, que vai me dar a tensão e ângulo, né, relacionadas à potência ativa, né, e a F2, que vai me calcular a tensão e ângulo relacionada à potência reativa, porque para cada barra eu tenho duas funções, já que eu desmembrei em potência ativa e reativa a minha equação de potência. Faço o teste de convergência, ou seja, se o meu erro ele tende a zero, então significa que eu encontrei o valor e eu finalizo o meu processo iterativo. Se isso não ocorrer, eu tenho que definir o meu jacobiano, ou seja, encontrar as minhas derivadas, resolver o sistema para encontrar os nossos valores de resíduo, ou seja, os nossos erros, multiplicar naturalmente pela nossa direção de busca, que foi calculada a partir do jacobiano, atualizar os novos valores de V2 e ΔH2 e aplicar novamente o teste de convergência. E esse processo, né, ele vai ficar se repetindo. Iterativamente, então, olha só, como é que a gente solucionou o sistema até que a gente chegue até que a gente resolva passo a passo. Então, eu estipulo que a tensão V2 vai ser um ângulo zero, né, e as potências, né, ativa e reativa vai me fornecer os valores que eu quero encontrar, ou seja, aquilo que eu quero suprir de carga, que é isso que está aqui. Ou seja, quando esse erro for zerado, eu consegui suprir a carga. Se eu não me engano, no exercício, ele aparece como um erro de 0,01, tá? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Então, me permitam retornar lá no exercício para a gente começar a nossa análise. Deixa eu voltar aqui no exercício. Tá? Então, olha só, eu tenho uma impedância como sendo 0,2 mais J01. E ainda, a gente tem que lembrar o seguinte, deixa eu ver se já está aqui o equacionamento. A potência, né, ativa e reativa, ela está descrita nesse formato, tá? Do sistema elétrico de potência. Deixa eu só buscar uma forma mais rápida de mostrar a equação de potência. Acho que está na sequência aqui. Só um pouquinho. Ó, as equações separadas, elas assumem esse formato, ou seja, a nossa equação PI, né, para o sistema de duas barras, ela vai ser o produto da tensão da barra 1 pela barra 2, né, desmembrado. Então, aquele nosso P menos JQ, ele foi desmembrado nessas duas equações no sistema de Newton-Raphson, ou seja, a gente vai usar esse equacionamento para resolver o sistema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como obter a equação de potência da barra 2 e da barra 1? Já que eu vou tomar a barra 1 como referência. Então, eu tenho que encontrar P2 e Q2. E essa equação P2 e Q2, ele é o produto do somatório da tensão da barra
de incidência, ou seja, da nossa barra 2, multiplicada pela barra que eu estou conectada, que pode ser a própria barra 2 e a barra 1, ou seja, a relação da admitância própria e a relação da admitância da linha, né? Que a gente chama então de admitância mútua, né? Então essas duas equações referem-se ao meu P1 e o meu P2, tá? Então vamos ver como é que a gente desmembra esse equacionamento no sistema elétrico de potência, tá? Então vamos puxar o nosso Scilab. Então o primeiro passo, então abrindo aqui o Scilab, vamos criar uma nova análise, ou seja, como eu falei, a gente vai fazer do zero, né? Para fazer do zero, então, a gente já sabe que a gente tem que botar algumas palavrinhas para sempre utilizar. Então, clear, né? O clear é para a gente apagar os dados antigos, limpar a tela para ele voltar a sempre repetir zerado o sistema, ou seja, ele apagar aquilo que a gente fez antes. Definir a nossa variável imaginária, então j igual a raiz quadrada de menos 1. Né? A nossa impedância, então Z no exercício vai ser 0,2 mais J1. Deixa eu só verificar aqui se é ponto ou vírgula, que aqui nesse caso é ponto. Então 0,2 mais J1. A admitância, então, né, esse nosso y, então, vai ser o nosso y12, que é igual a 2,1. Então, vai ser o inverso da nossa impedância da linha. Tá? Repare que aqui o correto, né, então já vamos fazer, para que não gere dúvida. Só um pouquinho. Então, na verdade, esse aqui é o Z12, e aqui vai ficar Z12. Né? Eu vou deixar sem o ponto e vírgula para que a gente tenha o valor. E vou calcular a admitância própria, né, assim como a gente já sabe. Então, o y shunt antes vai ser igual a J02 e a admitância própria, então, o y11 vai ser igual ao nosso y12 mais a admitância shunt. E também vou aproveitar já para dizer que isso vai ser igual à admitância própria na barra 2. Ou seja, igual ao da 1, porque é só um sistema de duas barras. Esse aqui não vou exibir o valor. Bom, feito isso, eu posso montar a minha matriz YBus. Então, YBus vai ser igual, vamos colocar o valor aqui, Y11. Eu vou ter menos 1 vezes o nosso Y12. Né? Depois, continuando a matriz, eu vou colocar na ordem aqui para facilitar, vai ficar... O correto seria assim, ó, menos 1 vezes Y21, segunda linha, primeira coluna. Mas como o valor é igual, nesse caso, só tem uma linha, então eu vou utilizar assim, Y12. Tá? Mas o correto seria 2,1. Só deixar mais claro ali a sequência da matriz, para facilitar. E aqui eu vou ter o nosso Y22. Só para colocar na ordem para facilitar a visualização depois.
Feito isso, então, eu posso salvar, né? Vocês podem salvar o exercício. Eu vou chamar de exercício 61 ou 61 nesse caso aqui e vou salvar, só para não dar nenhum problema. Então vamos executar o sistema, arquivo com eco, né, que é para a gente poder ver os valores. Vamos ver o resultado no Scilab, no console. Opa, deve ter algum erro que eu digitei. Ficou 100 vezes ali no J2. Só vamos voltar então ao bloco de programação. Aqui então tinha que ser J vezes, né? Isso. Então salva e executa. Então, console. Então aí está o nosso YBus. Tá? Bom, esses valores aqui já são conhecidos, então peço foco em mim um pouquinho. Tá? Em mim. Então veja bem, agora eu tenho que tirar a equação do sistema. Como eu tenho a barra 1 como sendo de referência, eu tenho que definir o meu PI e o meu QI. Ou seja, é o produto da tensão da barra 2 pela barra 1, mais o produto da barra 2 por ela mesma. Né? Ou seja, esse é o formato do equacionamento do sistema elétrico de potência, que é o que a gente viu na sequência. Então, como é que eu aproveito esses valores aqui, ó, né, que a gente encontrou no Scilab, para o equacionamento? Então, eu vou retornar a mostrar a equação, porque a gente agora vai descrever isso manualmente. Tá? Então, vamos visualizar a ferramenta. Então, a nossa equação está aqui, ó, né? O nosso P da barra vai ser aqui, ó, PI igual a VI vezes o somatório de J1 até N, vezes VJ para G e I, cosseno de delta e I, mais B e J, vezes o seno de delta e J. Ou seja, esse equacionamento é o que eu tenho para definir como equação que a gente chamou de F1, ou seja, nosso P, e equacionamento do Q como sendo a função F2. Então, repare o seguinte, ele pede aqui os termos G e B. Aonde que eu encontro esses termos G e B? Né? Para o método de Newton-Raphson, esses valores, né, de G e B, eles estão dentro da matriz YBus, né, que representa o nosso G. O que é o nosso G? Deixa eu só puxar aqui. O G é a nossa condutância e o B é a nossa susceptância. Então, esses elementos multiplicados por as funções trigonométricas, né? E aí, claro, associado ao produto das tensões das barras interligadas, vai me dar aquela equação que a gente viu. Então, esses elementos eu busco lá na minha matriz YBus. Então, olha só, voltando, eu vou pegar, vamos pegar aqui do console, então peço um zoom ali, por favor, um zoom em cima dos valores. Isso. Só vou mostrar aqui, ó. Então, ó, esses valores é o que a gente vai pegar, ó. Então, eu tenho este valor aqui. Deixa eu só pegar as cores aqui. Então, ó, eu tenho este primeiro valor que eu vou utilizar. Quem que é esse primeiro valor? 0,1923. Esse valor aqui, ele é o nosso G11. Tá? Então, esse cara aqui é o G1. Opa, ficou ruim aqui. G11. Ok. E este outro valor aqui, quem que ele é? Ele é o nosso B. Deixa eu colocar aqui. B11. Assim como esse elemento aqui, ele vai ser o nosso G12. E este elemento vai ser o B12. Tá? Então,
esses elementos, e aí, claro, na linha de baixo eu vou ter o B21 e o G21, e aqui eu vou ter o G22 e o B22, né? Ou seja, é desta informação que a gente vai buscar os nossos valores, tá? Então, uma vez que ficou claro que são esses elementos, eu vou apagar aqui para facilitar a visualização dos valores, era só mais para identificar e ficar claro de onde que a gente vai buscar esses valores. A gente vai, então, desenvolver a equação, então, agora, né? Então, repare o seguinte, eu vou fazer isso de forma manual aqui para que a gente entenda o sistema. Voltando ao nosso slide, então. Só um momentinho. Então, voltando ao nosso slide, eu tenho esses valores, então, ó, de B e G. Tá? Bom, feito isso, vamos, então, deduzir a equação. Então, eu tenho o seguinte, ó, para minha barra 1, eu vou deixar como referência. Então, quem é minha equação de P2? Então, eu digo o seguinte, que o P... Deixa eu só diminuir aqui a linha, só um pouquinho. Então, o nosso P2 ou seja, P então, P2 vai ser igual a V2 vezes a minha tensão V1 multiplicado por G21 vezes o cosseno de delta 21 mais B21 vezes o seno de delta... Opa, aqui ficou ruim. Delta 21. Um pouquinho que ele não está pegando aqui. Delta 21. Aí, como ele é um somatório, ele vai ter que somar. Então, esse mais aqui vem do somatório, da equação do somatório. Então, vai ficar como sendo agora V2 vezes V2 vezes G22 vezes o cosseno de delta 22 mais
o B22 vezes o seno de delta 22. São duas barras. Deixa eu só arrumar ali na parte de cima a equação. Ele só está como delta 1, na verdade é delta 2, 1. Deixa eu melhorar aqui. Seno de delta 2, 1. Então repare o seguinte, esse é o desmembramento da equação, daquele equacionamento que a gente apresentou no slide. Né? Ou seja, a da nossa equação P é igual ao produto da tensão VI vezes o somatório de VJ vezes GIJ, cosseno de delta IJ, mais BIJ, seno de delta IJ. Ou seja, para cá de 1 até N. Como eu tenho apenas duas barras, eu tenho então apenas dois elementinhos descritos nessa barra. Tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui está o MATLAB. Só um momentinho. Então está aqui o nosso equacionamento. Né? É o desmembramento daquela equação. Da mesma forma, a minha equação Q é o produto de VI vezes VJ, vezes GI seno de delta IJ, agora então eu tenho o seno na frente, e menos o BIJ cosseno de delta IJ, para a mesma situação. Este elemento agora que a gente viu, então eu vou voltar aqui na página que a gente estava. Opa. Então, este equacionamento agora eu tenho que substituir pelos valores que a gente tinha lá no Scilab. Então, vamos só pegar os valores lá, só um pouquinho. Como eu vou considerar que a minha tensão na barra 1 é 1, né, então eu vou ficar o seguinte, a minha equação de P2, né, para ela ser igual a zero, significa que a nossa potência vai ser igual a zero. Então eu vou ficar com V2, vou colocar aqui, V2, vezes 1, né, como é 1 ângulo 0 é 1, multiplicado por G21, quem é o nosso G21? É o 0,192, 3, eu vou só escrever 0,192. Vezes o cosseno, deixa eu melhorar o 9 aqui, vezes o cosseno de delta. Aí agora o detalhe, olha só. Quem é o delta? Eu vou colocar aqui em outra cor, só para a gente lembrar. O nosso delta é sempre a diferença angular das barras. Então, olha só. Eu tenho delta 2 menos delta 1. Né? Como para a nossa análise inicial, o meu delta 1 é 0, então vai ser delta 2 menos 0. Ou seja, isso vai ser igual a delta 2. Então aqui, nessa condição eu vou ficar apenas com delta 2, né? Ou seja, delta 2 menos delta 1 vai ser delta 2. Então, cosseno de delta 2. Mais o nosso B21, certo? Bom, o nosso B21, aliás, aqui, perdão que eu cometi um erro aqui, o nosso nosso G21 ele é negativo, é menos 0,192. Deixa eu só arrumar aqui, tem um menos na frente. Então, menos 0,192, mais o nosso B21, então 0,96, 1, né? Vamos botar 0,9615, eu vou botar só como 0,96, tá? Então, mais 0,96.
0,96 vezes o seno, de novo aquela análise, ΔH2 menos ΔH1 vai ficar ΔH2. Aqui é mais, perdão. Mais. ΔH2. E aí mais. Olha como é que vai ficar o equacionamento agora. Repare o seguinte agora aqui, ó. Eu vou ter assim, ó, ΔH2, 2. O que significa ΔH2, 2? ΔH2, 2 significa ΔH2 menos ΔH2, que é igual a zero. Se ele é igual a zero, significa dizer o seguinte, que seno de zero é zero. Qualquer valor multiplicado vai dar zero. Então essa parcela desaparece. Cosseno de zero é 1, multiplicado por G22. E como V1, e nesse caso é 1, deixa eu só melhorar 1 ali. Vamos botar V1. Perdão, aqui é V2 mesmo. Como nesse caso é o produto de V2, então eu vou ter V2 ao quadrado. V2 ao quadrado. Vezes G22. O nosso G22, ele é positivo, né? Ele sendo positivo, ele vai dar 0,192. Como eu quero que a potência seja igual a zero, né, aí eu tenho que lembrar o seguinte. Essa é a equação do fluxo de potência, né? Porém, eu tenho mais um elemento que eu sempre tenho que considerar, porque quando eu tenho uma barra de carga, né, na minha barra de carga, então só vou voltar no exercício lá, aqui eu tenho que voltar um pouquinho. A minha barra de carga diz o seguinte, que a potência que está aqui vai ter que ser igual a 0,3. Ou seja, eu tenho que somar essa potência aqui, só que a potência está saindo da barra. Se ela está saindo da barra, significa dizer o seguinte, que a soma algébrica de todas as potências, ela vai ser igual a zero. Então essa soma da potência que vem da linha, mais a que sai da barra, né, tem fluxo de potência invertido, de certa forma, né, do ponto de vista que eu estou somando todas as potências na barra, então a potência da carga, ela é de sinal negativo em direção à barra, ou seja, ela está saindo da barra. Então é isso que tem que aparecer no equacionamento. Então voltando lá. Então eu vou ter aqui essa potência, né, que é a que sai da barra. Então aqui nesse caso ele vai ter que ficar, como ela sairia, né, negativa, ela vai ter que ficar aqui como sendo positiva. Ou seja, todo esse somatório junto com a carga vai ter que ser igual a zero, né? O que significa isso então? Só um momentinho. Ok, então mais 0,30, que é o valor do exercício. Isso é igual a zero. Tá? Ok. Então, repare que esse 0,30 que está positivo aqui, para ele ser igual a zero, ó, então o somatório das potências que estão vindo na barra pela linha de transmissão está aqui, né? E estaria saindo 30, né, que seria referente à potência da barra 2, o menos 30 aqui. Passei para o outro lado que estava menos, passei mais. Então é esse 0,3 aqui. Isso vai ser igual a zero. E é isso que produz a nossa equação do sistema, né? Olha só voltando lá para o nosso equacionamento que a gente tinha. Está aqui, ó. Então 0,19 V2 menos 0,19 V2 cosseno de ΔH2.
e 0,96 sendo de ΔH2 mais 30. É assim que eu obtive essa equação, que é o que fica ali para que vocês observem como foi tirado os valores. Tá? Então é assim que eu obtenho essa equação. Se essa equação for igual a zero, que é o que propõe que a função 1 sendo igual a zero, eu encontrei então uma solução. Né? Resolvendo o algoritmo, tá? Resolvendo o algoritmo, como é que eu vou proceder? Então eu vou ter que fazer uma inicialização, que no nosso caso do exercício eu vou dizer que a inicialização de V2 vai ser igual a 1. Ele sendo igual a 1, eu vou encontrar um erro. Esse erro sendo corrigido, eu vou estar solucionando o meu sistema. Então eu passei para vocês, lá no Scilab, né, a solução desse exercício. Então vocês devem ter no material de vocês lá a seguinte questão. Né? Então eu tenho aqui, ó, já montadinho então, agora. Eu apago os valores, podemos acrescentar aqui para limpar a tela, não tinha acrescentado, certo? Deixa eu só salvar. Deixa eu só salvar aqui. Tá, salvei. Então, raiz quadrada, os valores de inicialização, então V2 como sendo 1 com ângulo 0. Eu vou dizer então que V2 é um valor de fase na minha posição 1, porque isso aqui vai ser um vetor. Um ângulo 0, né, para os dois elementos. E vou fazer um loop for, que até então a gente não utilizou no Scilab. Então, para a minha variável i, de 1 até 10, ou seja, eu vou permitir então executar 10 iterações, eu vou resolver esse equacionamento. Ou seja, eu vou fazer com que isso aqui seja igual a 0. Então eu vou encontrar um valor e vou encontrar uma resposta. Feita essa resposta, eu vou ver se esse valor é menor do que esse erro aqui que eu estou admitindo, ó. Tanto para a função 1 quanto para a função 2. Repare que aqui a função 2 ela já aparece equacionada. E por que essa parte aqui de 0,94 é diferente daquela de 0,96? Porque aqui na função 2, né, você tem a admitância própria. Né? A admitância própria é o B22. E o B22 é o que permite você obter essa equação. Então a equação ela é invertida, né? Da potência ativa para a potência reativa. Tá? Bom, feito isso, então vou mostrar o valor de módulo e ângulo e os erros, né, absolutos, tá, da função 1 e 2. A potência reativa demandada é de 0,07 no exercício. Um pouquinho, deixa eu passar para cima aqui para atualizar. Deixa ele atualizar o sistema. Bom, aí eu vou definir então que o meu jacobiano na minha posição 1 vai ser a derivada desse valor. Mais para frente a gente vai mostrar como é que a gente obtém as derivadas. Aqui eu vou pegar um valor pronto da derivada da função. Então, derivada da função vai me gerar esse equacionamento do jacobiano. Tá? Ou seja, eu vou pegar esses valores derivados, ele é a relação do quê? Da derivada da potência 1, do nosso P1, em relação ao nosso ΔH2. Depois eu tenho a derivada da potência em relação à minha tensão, no nosso caso aqui a tensão 2, então por isso que o V2 era ao quadrado, agora já está como 2. Né? E a mesma coisa aqui para o J21, né? Eu vou ter a derivada da minha função de potência reativa em relação ao ângulo ΔH2, perdão, e a derivada da potência reativa em relação à tensão V2. Tá? Ou seja, como que eu monto o jacobiano. Bom, esse jacobiano eu vou montar ele e multiplicar pelo valor invertido, né, pelo seu inverso negativo, conforme a formulação, vezes as funções. Isso vai me dar os erros nas posições 1 e 2 desse dx, que ele é um vetor, né? É o resultado da multiplicação de uma matriz por um vetor, vai me dar esse vetor. As posições 1 e 2 eu vou corrigir, né? Então tá aqui o D2 é o D2 mais o ΔH2, que tem como erro. E o meu V2 vai ser o valor estimado vezes o erro que eu encontrei aqui na tensão. Vou incrementar os valores, então vou botar esses valores e vou apresentar na tela. Né? Que ele mostra aqui que a gente está utilizando a apresentação dentro do laço. Ó. A cada iteração ele executa a apresentação dos valores.
Em vez de usar o print, eu estou usando agora a função disp, de display, tá? É isso que ele está fazendo. Então vamos executar essa função aqui. Então vamos pegar o valor lá no console. Então repare que ele montou para a primeira iteração um ângulo 0, né? Na primeira análise, se eu fizer a função igual a 0, ela vai ser igual. Isso é uma característica do método de Newton-Raphson, igual à carga demandada, ou seja, 0,3 mais J0,5. Vou encontrar os valores do jacobiano, né? Eu botei alguns para exibir nesse caso aqui o J22, só para dar um exemplo, né? Encontrei os nossos erros, olha só, na análise inicial o erro foi de 0,28 e menos 0,11, né, para as funções da potência ativa e reativa. Atualizando esses valores, eu vou obter então uma tensão V2 de 0,88, com ângulo de menos 0,28, nesse caso aqui está em radianos, porque a gente não passou para graus, com erro, né, um erro de 0,04, um erro absoluto, e 0,04. Tá? Pegando esse erro, né, corrigindo os valores, eu vou encontrar novos valores para V2, módulo e ângulo, até encontrar o valor final que soluciona o sistema, que vai ser 0,798, com ângulo de menos 0,3 em radianos, então próximo de zero, então uma potência, né, com ângulo pequeno, e aí ele atingiu os valores finais do erro, ou seja, ele é maior que 0,01. Tá? Deixa eu só retornar então aqui ao nosso slide. Né? E essa sequência, tá? Ela aparece aqui, ó. É isso que a gente tem então na solução do sistema. Tá? O método de Newton-Raphson, então peço o foco em mim agora aqui. O método de Newton-Raphson ele é ruim de ser entendido no ponto de vista de que para um sistema de pequeno porte, como é o caso de duas variáveis, ele é ruim de entender o processo como um todo, ou seja, é difícil de visualizar. No próximo bloco eu vou mostrar para vocês a solução de um exercício de 3 barras, ou seja, como é que eu faço a análise do sistema de maior porte. E aí sim vale a pena a aplicação do método de Newton-Raphson. Claro que, como a gente fez a solução do sistema de 2 barras pelo método de Gauss e Gauss-Seidel, né, ou especialmente aplicado ao Gauss, era importante ver como é que isso se desenrola no método de Newton, tá? Newton-Raphson. Então, as equações estão desmembradas, a potência ativa e reativa. Antes, no método de Gauss, a gente calculava os coeficientes A e B. Agora eu não tenho mais os coeficientes, eu tenho a definição das derivadas do jacobiano. Tá? Nós vamos trabalhar essas questões no próximo bloco. A gente mostrou, então, para 2 variáveis, de como que isso fica. Ou seja, é o produto da tensão pelas barras interligadas. Esse é o conceito que tem que ficar nesse momento. E ainda, como que entra a potência demandada das barras de carga. E na sequência, como que a gente vai trabalhar como que vai ser tratada a potência das barras de geração, das barras PV. Né? E ainda como definir a dimensão da matriz jacobiana para sistemas de grande porte. Ou seja, se eu tiver N barras, como é que eu trabalho essa informação? Como é que eu defino a dimensão da matriz jacobiana, que é a nossa direção de busca, né? Para cada uma das variáveis, para definir, eu tenho uma matriz de tanto por tanto, ou seja, de N por N, ou não é N por N, como que é essa definição. Tá? Então esse vai ser o tema aí do nosso próximo bloco. Esses valores vocês encontraram aí com o uso do Scilab, né? E de fato fez uma primeira análise da equação, tá ok? Então por enquanto é isso.